noite a todos os irmãos do Centro Espírita Cearense e os amigos que nos escutam pelo canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Iniciamos a noite de hoje com a seguinte mensagem: a prova educa. A prova constrange o espírito, mexe e remexe com as suas forças mais profundas. Educando e aprimorando, a prova faz de você um vencedor. Remove os entulhos do pensamento, melhora a ação e cria os sinais de luz dentro de você. Não a despreze. A prova sem revolta é instrumento de progresso e porta de libertação. Modifica o espírito raivoso e inquieto e faz nascer o homem novo. A prova retempera o espírito e consolida a paz. Que as provações da nossa vida possam realmente contribuir para que nos eduquemos espiritualmente. Nos eduquemos para o amor e para o cumprimento do dever, que é o nosso evangelho da noite de hoje. Que saibamos honrar a reencarnação em que, na maioria de nós, escolhemos estar aqui nesse momento, nessa existência. Que não desprezemos todas as provas que a vida vai nos trazer, que nos já trouxe e que nos trará. Que o amor de Deus nos fortaleça o ânimo de cumprirmos muito bem essas provações. Que assim seja. A leitura do nosso Evangelho de hoje é do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É o austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho.
O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. No capítulo que acabamos de ouvir, Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, e o item 7 sobre o dever, o espírito Lázaro vai se referir ao dever moral, não é o dever profissional, é o dever moral, que é muito difícil de ser cumprido, diz ele, e a gente confirma isso, Mas por que esse dever é tão difícil? Porque os interesses do mundo e do coração estão sempre alinhados com a porta larga do mesmo evangelho, que vai nos falar, o evangelho de Jesus, que vai nos falar que a porta larga, ela é a porta do prazer, da facilidade, das coisas do mundo. Onde é que começa esse dever e onde é que termina? E Lázaro vai dizer que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. É aquilo, não faças aos outros o que não queres que te façam. Se a gente usar dessa máxima em todos os momentos da nossa vida, a gente cumpre o dever. E o que é cumprir o dever? Quando ele diz que o homem deve amar o dever porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento, quando é que o homem cumpre esse dever? É a obrigação moral da criatura para com o Criador. É o dever de respeitar o outro, principalmente aquilo que está relacionado com o próximo, com o outro. É o que pertence ao outro, respeitar o que pertence ao outro, respeitar a natureza, que nos pertence por uma misericórdia divina, mas precisa ser respeitada em todos os seus aspectos. O dever de prestar culto e adoração a Deus. O dever de observar as suas leis íncitas ou inscritas na nossa consciência, mas que elas sejam observadas através das nossas obras, que a gente esteja desperto quando pratica uma obra que vai de encontro e não ao encontro das leis divinas. O dever de servir, o dever de orar, de agradecer, de buscar desenvolver dentro de nós as virtudes mais sublimes que nos aproximam de Deus, como a caridade, como a humildade. São esses os valores que precisamos cultuar para que este dever seja cumprido. Então, tudo que tem a ver com o próximo, com aquilo que eu faço ao próximo, estou cumprindo o meu dever quando eu, antes de olhar para mim egoisticamente, eu olho para o próximo. Então, não quero que seja feito ao próximo nada, absolutamente nada, que possa ser feito também para mim de forma dolorosa. Então, eu vou fazer ao próximo somente aquilo que eu gostaria que me fosse feito, ou até mais. Pensar no próximo antes de pensarmos em nós. Mas a gente vive uma vida muito mecânica e muito material. Então a gente pensa no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa família, para dar tudo o melhor do que a gente puder. A gente pensa, e quando a gente anda na rua, a gente não pensa no que vê, a gente já está com os olhos meio que vendados para o sofrimento alheio, a indiferença graça. A gente está preocupado com o que nós vamos fazer, com o que nós vamos pagar, com o que nós vamos viver. E a gente já não cumpre mais esse dever de olhar o outro como um irmão, seja quem for. É o morador da rua,
A pessoa em situação de rua é o bêbado, é o que usa droga, é o traficante, é a pessoa muito pobre, é a rua que a gente suja, é o planeta que a gente suja. Tudo isso é a falta do nosso cumprimento ao dever. O dever de servir, o dever de estar sempre próximo do outro, ver a dor do outro, ter tempo para o outro, porque muitas vezes a gente se resvala na história de que não tem tempo para viver a nossa vida espiritual, porque a gente tem uma vida profissional muito cheia de compromissos. E aí é onde está o descumprimento do nosso dever. Na obra Do Abismo às Estrelas, Victor Hugo faz um comentário através da psicografia do Divaldo Franco, narrando um fato que acontece nas duas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a de 1914 e a de 1945, né? A primeira 14 a 18 e a outra 39 a 45. E se dá na França. E falta de cumprimento de um dever que associa o dever profissional com o dever espiritual, de uma jovem médica que deixa de cumprir o seu dever espiritual, mesmo sendo advertida pelo seu anjo da guarda durante o sono. E o sofrimento é terrível e já vem de muitas outras existências. Então, quando a gente cumpre o dever, a gente também cumpre o nosso papel na encarnação que estamos. Essa é a mensagem do Lázaro, para que a gente não deixe de cumprir o nosso dever moral para com a vida do próximo, seja ele um familiar, seja ele alguém que a gente não conhece, seja ele um transeunte da rua, um indigente, qualquer pessoa, que a gente não só se apiede, mas que a gente possa fazer algo. Jesus querido, Jesus amado, estamos aqui reunidos para juntos pedir que sejam colocados medicamentos salutares, bálsamo de saúde, de cura, não só para o corpo, mas também para o nosso espírito. Peço, Jesus, e aos bons espíritos, a fluidificação de todas as águas, de nossas águas que estão nas garrafinhas e das águas que estão nas casas dos vizinhos, parentes e amigos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor divinal. Obrigado aos espíritos de luz que nos acompanharam nesse evangelho de amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.